Vocês, Paulo e Gonçalo. Olha, eu nesta conversa dos monumentos e dos locais icónicos, há um que para mim é o mais icónico de todos e que não está nem em França, nem em Itália, nem na Bélgica. Está em Portugal, que é a cabine do Eurosport, porque é o único que eu vejo durante os monumentos. É o meu local icónico, porque daqui não saio, daqui ninguém me vai tirando de momento, mas confesso que se pudesse ver uma passagem de um dos monumentos, pois gostaria muitíssimo de poder estar um dia no Torroé de Arenberg para poder ver a passagem dos ciclistas. Paulo, qual é o teu número 1 para ti? A Capela sem dúvida no Tour de Flandres acaba por ser para mim, até porque os ciclistas ali passam mais devagarinho do que em Arenberg, mas obviamente são dois locais super fortes nesse tipo de monumentos e que deixam marcas. Arenberg ainda estando longe, mas acaba por ser ali que começa definitivamente a corrida para quem quer ganhar a competição. No Tour de Flandres eu acho que ali as coisas são um pouquinho diferentes, porque já se começa a decidir muita coisa naquele local quanto ao vencedor final. Pogacar respondeu, terceiro lugar o pódio, segundo lugar Arenberg, primeiro lugar Guaramont. Mathieu Van Der Poel respondeu, terceiro lugar Arenberg, segundo lugar pódio e primeiro lugar Guaramont também. Portanto, vamos ver que Guaramont é, para os grandes donos do ciclismo, dos monumentos, é o número 1. Philippe Gilbert também foi a escolha do Philippe Gilbert, o Guaramont na Volta a Flandres. Mas Arenberg é possivelmente dos lugares mais difíceis de passar em cima de uma bicicleta, de todas as provas que há. O Zé, quando eu estive lá e fiz o reconhecimento, bom, verdade seja dita também, o almoço era bom, mas tiveram que me chamar. Mas digo-te uma coisa, isto é uma sensação, uau! De facto, eu fiz Arenberg, é terrível. Eu fiz Arenberg num treino, que estava numa semana na Bélgica a fazer aquelas clássicas da Flash e da Liège, e a CERN tinha-nos uma etapa do Tour que tinha alguns setores de pavê de Roubaix, nada dos pavês 5 estrelas, eram pavês mais fáceis nessa etapa do Tour. Mas nesse reconhecimento passámos ao lado do Arenberg e o diretor explicou-nos, disse-nos, olha, aqui é Arenberg, e perguntou-nos se nós queríamos ir passar lá, experimentar. E a verdade é que, e uma situação curiosa aqui esta, porque estes ciclistas da Novo Nordisk têm este problema de diabetes, uma coisa assim. Sim, todos os corredores da equipa são diabéticos, não é? Portanto, sim. eu julgo que aquilo que ele vai fazendo, e não sendo eu doente de diabetes, mas por uma questão de conhecimento geral, julgo que o que ele está a fazer é injetar a insulina. Exatamente, sim. Para explicar um pouco às pessoas o porquê de ver claro, isto. Não vão pensar as pessoas em casa que isto é algo que esteja fora do normal, não. Exatamente. A Novo Nordisk, inclusivamente o patrocinador, é um laboratório, uma farmacêutica, e a premissa é ter ciclistas diabéticos e provar que as pessoas com diabetes também podem competir na alta competição. Exatamente. Mas o que eu estava a dizer é que fiz o Arenberg em cima na bicicleta, e a verdade é que, bom, naquela extensão que penso que são uns 3 km, sensivelmente 3, 4 km, que é a distância desse setor, eu acho que não fiz 500 metros pelo paralelo. Voltei logo para a parte lateral, para a terra, porque sentia dificuldade em manter-me em cima daquele piso. Isto estava seco. Agora eu pensei como é que eles passam aqui muitas vezes com o piso molhado e uma velocidade acima dos 40 km horários, ou seja, eu ia a 20 e tinha dificuldade em manter-me em equilíbrio na bicicleta. É qualquer coisa de extraordinário quando a gente vê a forma como eles abordam o setor, a velocidade que entram, e às vezes parece tão fácil a ver o controle da bicicleta, quando a vibração que a bicicleta tem é algo de muito forte, e não é fácil, não é qualquer corredor que consegue controlar a bicicleta naquele tipo de piso, e por isso é que há corredores que entram juntos e que saem a 2 minutos, ou seja, em 3 km perdem 2 minutos. É a diferença da velocidade
E o controle, não é só a diferença, é o controle e conseguir exercer a potência, a força naquele tipo de piso. Facebook Eu nunca estive em Arenberg, mas deixa-me acrescentar que um dia enviaram-me uma dica importante, alguém muito conhecedor acerca do desporto de alta competição, que dizia que quando tu és esquiador e trazes a técnica do esqui, é muito mais fácil. E digo isto porque nós temos um antigo esquiador a comentar connosco, não é? Alguém que conhece bem os meandros do circuito, a alta roda do esqui, que é o Olivier, que durante anos foi realmente um esquiador de outro nível, e quando ele passou em Arenberg nunca mais foi o mesmo. Aliás, tiveram que substituir parte dos pavês porque a potência era tanta que cederam à passagem. Ora, já levamos 81,5 km de fuga. A corrida está a chegar quase às 2 horas. Avançamos com pedaladas firmes a caminho de Sanremo e a fuga baixa dos 3 minutos. Portanto, já chegou a ter 4, há pouco tinha 13 e agora tem 2 minutos e 44 segundos. Esta 117ª edição da Milão-Sanremo, para já, com uma incidência importante, o abandono de Guilherme Cresta dentro do bloco da UAE Emirates. E nós vamos aproveitando para continuar em amena cavaqueira. Ainda agora recordávamos no intervalo, porque recordar que durante os intervalos continuamos com a nossa emissão no HBO Max. Recordávamos a edição de 1946, quando Fausto Coppi, o campeoníssimo, numa das suas 3 vitórias em Sanremo, arrancou no passo del Turquino, chegando com 14 minutos de vantagem sobre o segundo classificado. Hoje em dia é improvável que isso possa vir a acontecer, mas foi algo que foi sugerido por Tadej Pogačar. Acreditam um bocadinho que terá passado pela cabeça do Tadej Pogačar arrancar do passo del Turquino? Ou Martins, será que o Tadej Pogačar, o homem das coisas quase impossíveis, pensou mesmo que era possível arrancar no passo del Turquino? Ou isto é Tadej Pogačar simplesmente a querer dar que fazer aos diretores desportivos e a pô-los com mais umas quantas dores de cabeça? Eu sinceramente duvido que tenha passado, inclusive pela cabeça de Pogačar ou da própria estrutura da UAE essa situação. É um cenário que eu diria que nada tem a ver com outros cenários que já tivemos feitos nos últimos anos por Pogačar, de arrancar a 80, a 100 km, onde as dificuldades são bem diferentes daquelas que temos hoje neste Milão-Sanremo. Não acredito que isso seja o pensamento, nem o desejo tampouco de Pogačar, que eu acho que era um suicídio tremendo, tendo em conta todo o terreno plano que existe após o passo do Turquino até entrarmos na zona dos Capos e depois entrarmos na Cipressa. São muitos quilómetros em terreno plano, era demasiado para mesmo super Pogačar conseguir fazer essa aventura. Então a minha pergunta seguinte vai precisamente no sentido de perceber porque é que ele terá dito algo assim. Olivier, olhando para o Tadej Pogačar e colocando no papel do jornalista que eu visto, porque é que Pogačar fala do Turquino? Não é? Normalmente quando Pogačar diz algo com um sentido. Bom, eu não sei, mas também ouvi Pogačar falar também da Cipressa, deixou, eu diria, muitas coisas em aberto. Eu também sinceramente duvido muito que haja o ataque do Pogačar no Turquino, duvido mesmo. Muitas dúvidas acerca disso após o que há depois ao longo da prova, a 150 km da meta. Agora, vamos ver se a equipe vai colocar um ritmo já muito forte no Turquino, para termos depois 80, 90 ciclistas antes da Cipressa. Isto não é impossível. Agora, o ataque do Pogačar, Turquino, sinceramente, tem muitas dúvidas acerca disso. Vamos ver. O que é interessante em relação a Pogačar, a razão pela qual eu considero que concordo com o jornal de equipe, que é a corrida para mim mais sexy do ano, esta edição do Milão-Sanremo, é que eu tenho a convicção, mas posso estar enganado, que o Pogačar já teria ganho Milão-Sanremo se não tivesse havido Mathieu van der Poel. Mas é a convicção absoluta. E a grande questão, eu acho que é um duplo desafio para ele. O desafio de ganhar Milão-Sanremo, mas a grande questão é como é que eu ganho Milão-Sanremo com Mathieu van der Poel, na presença de Mathieu van der Poel. É isto que coloca o desafio incrível,
eu diria para quem ama o ciclismo como nós, o desafio super excitante desta edição de Milão-San Remo. É a questão do Pogačar, sabe que numa corrida em especial como esta, onde as dificuldades em termos de horas em cima da bicicleta são muitas, mas a questão é ele saber que não é só com o Mathieu van der Poel que tem que se preocupar. Obviamente este é o rival direto, sabe que numa condição normal chega junto de Mathieu van der Poel e vai perder a sprintar. A questão é que eles desde 2022 têm vindo a estar aqui neste Milão-San Remo com o intuito de ganhar, de uma forma ou de outra tentam estrategicamente montar um cenário com a possibilidade de Pogačar fazer a diferença, e ele não consegue fazer melhor do que terceiro. Há sempre ciclistas mais rápidos que chegam com ele e que conseguem bater, e desde 2022 até agora ele tem esses 2 terceiros lugares, tem um quarto, tem um quinto. Portanto é um ciclista que está sempre na luta pelos primeiros lugares, mas bate frente sempre com ciclistas, tem um poderio físico de sprintar melhor do que ele. E eu acho, eu acho que o que tem falhado é a abordagem à empresa. Eu continuo a insistir nisso. Eu acho que Van der Poel, estando no seu melhor, é muito difícil Pogačar soltá-lo ou deixá-lo no pódio. Não é fácil, porque o pódio, primeiro, não é uma subida que tem muita inclinação, ou seja, estamos a falar ali entre 3 e 4%, e depois tem na parte inicial várias curvas, ou seja, o espaço entre as curvas não é muito e faz com que os corredores abrandem, e na saída das curvas essa explosão, Van der Poel é mais forte que Pogačar, ou seja, tem muito mais facilidade nessa mudança de ritmo ou nessas acelerações. Ou seja, até poderia ser no pódio que Van der Poel, que Pogačar descolasse Mathieu Van der Poel, mas para isso tem que levar ao limite na Cipressa. Se não descolá-lo na Cipressa, tem que levá-lo ao limite, e só consegue levar ao limite se eles entrarem na frente e fizer a fundo logo desde o início. E eu acho que é isso que tem falhado a equipa dos Emirates. É isso que eu acho que eles continuam a insistir, que não é fácil, não é? Quando se diz falhar, não se pode deitar culpas a ninguém, porque a tensão é tão grande nessa aproximação, na colocação, conseguir ter o Pogačar e ter 3, 4 corredores à frente dele e entrarem na frente é muito, muito difícil. Mas eles têm que continuar a insistir nisso, não é? Porque sabem que é um momento-chave da corrida e pode ser um momento-chave para o triunfo deles, para o triunfo do Pogačar. Daí que eu acho que continua sempre a ser aí o ponto crucial, o ponto fulcral, e se calhar Pogačar ainda não ganha uma Milão-San Remo talvez por causa disso, de não conseguir fazer na Cipressa a subida como ele desejava. Bom, dentro em breve vamos ter a possibilidade de ouvir um ciclista que sim, já conseguiu vencer a Milão-San Remo e que por acaso até é esloveno, mas não se chama Tadej Pogačar, chama-se Matej Mohoric. You think it's still possible to win Milan-San Remo the way you want it, or with Tadej around it's going to be a totally different scenario? I think Tadej is on another level, also Mathieu, they're both on another level. So I think it will be really, really difficult and challenging tomorrow to try and beat them. But yeah, of course I believe I do have a very small chance of success, and I think I'll get dropped in one of the climbs. But if I don't get dropped, then there's always a descent to go for it. But your sport director Gasparotto said that you are the man of 1,000 surprises. So how are you going to surprise the field tomorrow? I mean, yeah, you need to be within probably less than 5 seconds on the top of Poggio to be in contention for the win, and that's a difficult task in itself. But yeah, I think it's not entirely impossible. Does the Milan-San Remo you want represent the highest moment, the peak of your career? In a way, yes. Maybe not. It's not as visible as some of the stage wins of the Tour, but it's definitely one of probably the proudest moment of my career, because yeah, it's way more difficult to win a monument than to win a Tour de France stage, and I'm really proud of that achievement. Best of luck. Thank you. Matej Mohoric dizer que vencer um monumento como a Milão-San Remo é mais difícil do que vencer uma etapa no Tour, e ele tem mais do que uma. Diz também que, apesar de poder ter menos visibilidade, porque o Tour é o Tour e tem
uma repercussão global que a Milão-São Remo e os outros monumentos não têm. Talvez só a Paris-Roubaix se possa aproximar dessa repercussão, mas o Mohoric diz que é algo que o deixa extremamente orgulhoso, o facto de ter conseguido ganhar a Milão-São Remo. E também foi dizendo que, sendo certo que o Tadej Pogačar está num nível diferente, num nível acima de todos, ele e o Mathieu van der Poel. Por falar em Pogačar, cá está ele, bem escoltado por Félix Gross-Schartner. Mas o Mohoric dizia, há sempre uma pequenina possibilidade de poder ganhar. E é com essa pequenina probabilidade de êxito que os ciclistas que não se chamam Pogačar e Van der Poel jogam. Portanto, hoje temos aqui um lote de ciclistas, e eu gostava de fugir aqui aos nomes habituais, porque nós temos ouvido falar muito dos ultra favoritos, escusado será voltar a mencioná-los, e temos depois falado de Wout van Aert, Tom Pidcock, corredores que, como Jasper Philipsen, uns ex-campeões, outros ganhadores mais recentes de provas como a Milão-Turim, que servem também de referência aqui para a Milão-São Remo. Mas nem todos os que aqui estão ganharam algo importante ainda esta temporada ou em outras temporadas, e era por aí que eu queria levar a conversa. Dentro de cada equipa, cada uma tem os seus Matej Mohoric, corredores que podem perfeitamente ganhar uma Milão-São Remo, caso venhamos a ter um resultado mais surpreendente. Na vossa opinião, quem são os homens de referência e em que equipas estão? E peço-vos que não se repitam no sentido de podermos abarcar o máximo de ciclistas. Começo por ti, Paulo Martins, depois vamos ao José Azevedo e finalmente terminamos com o Olivier, para tentarmos perceber, para além dos óbvios candidatos, quem pode ganhar hoje a Milão-São Remo. Podemos falar de muitos nomes, porque realmente pode-se abrir um lote de vários ciclistas se a corrida não for muito ofensiva, pelo aquilo que já fomos dizendo, da possibilidade de haver o vento frontal, a subida ficar mais lenta e haver um lote de sprinters que consigam ultrapassar a subida final, particularmente falando do pódio. Eu diria que há um nome que eu quero ver o que é capaz de fazer no dia de hoje, que está dentro da Visma, e não é Wout van Aert. E também não é Georg Janssen. Laporte. Eu também. É este ciclista que eu pessoalmente tenho aqui debaixo de um radar muito curto, porque gostei de vê-lo quando iniciou a temporada, logo ao primeiro dia da Volta a Andaluzia, com uma vitória extraordinária. Esteve na Newsblad também a um muito bom nível, e depois o Grande Prémio de Samin não lhe correu bem, porque acabou com um erro por cair. E não sabemos como é que ele se apresenta, não temos referências depois do Grande Prémio de Samin. E por isso é dentro deste nome, entre outros que poderia falar, há vários. Tobias Anderson já o tinha dito há pouco, dentro da Decathlon, que é um sprinter que passa bem este tipo de subidas. Ben Turner, dentro da Ineos, é outro ciclista. Girmay, se estiver num bom dia, também é um ciclista a ter muito em conta. Mas Laporte, para mim, não vou dizer que seja o meu convidado de mistério, mas não anda longe. Eu também. E a razão pela qual eu acho que Laporte pode fazer um ótimo resultado dentro desta equipe tem a ver com Van Aert e Jorgenson, que eu acho que a Visma não vai conseguir acompanhar o ataque da Cipressa de Pogačar ou de Van der Poel. Mas depois da parte mais plana, e com o trabalho de Van Aert e Jorgenson, eu acho que com o trabalho de Van Aert e Jorgenson, após a Cipressa, a equipe pode beneficiar de algumas circunstâncias para depois conseguir colocar Laporte num sprint compacto. Claro que não é o filme mais provável de Milão-São Remo, não é. Mas cuidado com esta equipa da Visma, com roladores como Wout van Aert e Jorgenson, que podem dar uma hipótese depois do sprint, eventualmente, a Laporte. José Azevedo, avançamos contigo para um olhar um pouco distinto, não é, sobre este pelotão. Sim, eu coloco aqui dois cenários diferentes. Um que seria, ou seja, numa marcação Van der Poel, Pogačar, um ataque de Del Toro com uma resposta de Pellizzari, e acho que aqui temos dois nomes que podem vir a surpreender, e aqui também Jorgenson pode entrar neste lote, ou uma situação de um sprint mais reduzido, ou seja, não conseguir haver uma diferença grande no pódio, haver uma junção na descida, e eu aqui, para além do Binian e do Tobias Van Andersen que o Paulo falou, eu acrescento Matthias Vasek.
Afinal são dois tempos pancada pelo Vasek. Atenção, porque o Zé também está no meu clube. Quem é bom tem que ser mencionado, não é? Podes contar, Gonçalo, porquê que nasce esta pancada do Paulo Martins com o Vacek. O que é que aconteceu para eu ouvir a cada transmissão 50 vezes o nome de Vacek? Desculpa, Gonçalo, mas até parece que o Vasek, coitado, não tem valor nenhum e a gente só gosta do homem. Bom, valor ele tem, não é? Agora como é que nasce a pancada? Pois isso tens de pancada. perguntar ao Paulo, porque a pancada é dele. Mas Tu falaste com o Vacek, conta essa história. E eu falei porque, tal como tu, também ouço várias vezes por direto o nome do Vacek cada vez que tenho que trabalhar com o Paulo Martins. Então, quando estávamos na apresentação da Lidl Track, eu apanhei o Vacek e disse-lhe, olha, temos lá no Eurosport em Portugal, e tu deves se calhar pensar que isto é um pouco estranho, mas a verdade é que nós temos um comentador que gosta muito das tuas características, aprecia muito a tua forma de correr. Eu não sei se lhe queres enviar uma mensagem, e ele super simpaticamente mandou uma mensagem ao Paulo Martins, que o Paulo Martins coloca todos os dias antes de ir para o trabalho, de motivação. Mas o que é que ele diz, então? Eu já nem me lembro o que é que ele diz, porque na altura... Ele promete que vai ganhar uma corrida rapidamente na temporada, e portanto rapidamente podia ser já hoje, porque o vídeo está preparadinho para ir para as redes sociais. Nesse dia, diretamente para as redes sociais. Mas ele prometeu que ganhar uma corrida. E dedicar ao Paulo Martins. Acho que sim. Vai dedicar ao Paulo Martins. Não, isto é de loucos, isto é extraordinário. Eu acho que ele disse, obrigado Paulo, és dos poucos que confia em mim. Na minha vida ninguém confiou em mim, mas tu, Paulo, confiaste em mim. O mais curioso no Matias Vacek, um dos aspectos curiosos, é que o Matias tem 23 anos e ele tem um irmão, o Karel, que tem 25, portanto, quando começaram a aparecer os Vacek, toda a gente falava do Karel Vacek, que era uma grande máquina, era um trepador espetacular, e o Matias é que deu ciclista. Detail. I mean, will change anything comparing to the last edition of Milan-San Remo? The change will be just the tactic, and the situation, because every year will be different. They will not be the same rider on the bottom of the Cipressa like the last year, and let's see what happened also the breakaway, because also the breakaway in the first part of the race will be important to manage in the right way also. So I think will be the details between the Cipressa and Poggio also can change something. Del Toro's role. You can only win Sanremo with today, or you never know, you must always have a plan B? Sanremo is a race at the end. Maybe we can think only 4 or 5 riders can win, but at the end maybe also 20 riders can win, because it depends how tactically it works. And of course, in the 20 riders, Del Toro is also in. Thank you so much. Okay. Mauro Gianetti disse tudo e ao mesmo tempo não disse nada. É um expert a comunicar de forma abstrata, mas a verdade é que ali também era difícil pedir que fosse mais específico. Ele podia ter dito, é verdade, Del Toro vai trabalhar só para Tadej Pogačar. Não há nenhuma hipótese de ganhar, mas sendo ele um bom gestor, pois naturalmente o que quer é assegurar a vitória para a UAE Emirates. E se puder ser com Tadej Pogačar, pois fantástico. Se não puder ser com Tadej Pogačar, que seja com outro qualquer, pensará o Mauro Gianetti, porque ele disse, esta é uma corrida que pode ser ganha por 4 ou por 5 corredores, mas dependendo do tática que venha a ser, até pode ser uma corrida que se torna ao alcance de 20 corredores. Ele também diz logo no início, pronto, o que é que muda, e ele disse, o que é que pode mudar é a tática. Eu acho que isso também já está a dizer alguma coisa. Claro, e falou também na questão dos detalhes que podem vir a acontecer entre a Cipressa e o Poggio, portanto, o que é que muda? Eu diria que muda tudo, porque não há duas corridas iguais. E tu podes tentar ter o mesmo plano que tinhas no ano passado, porque no ano passado quase que funcionou. O primeiro a reconhecê-lo foi o Mathieu Van Der Poel, que diz que foi no limite, mas
o plano pode ser o mesmo e ter um efeito completamente diferente, um resultado completamente diferente este ano. Portanto, eu diria que o Mauro Gianetti, como qualquer responsável da equipa da UAE Emirates, adoraria ganhar esta corrida com o Tadej Pogacar. É o grande objetivo nesta altura da carreira do Tadej Pogacar, mas acima dos corredores estão as entidades e a UAE Emirates é uma equipa. Agora, exato, e que nunca ganhou também a Milan-San Remo. Ou seja, a melhor equipa do mundo e falta-lhe esta corrida. Olha, mas está elegante. Sim, é verdade. Mas é engraçado, quando eu estava a ver falar de Gianetti, quando eu falava pouco da questão para mim da corrida mais excitante do ano, eu estava a me lembrar do passado desta corrida e das vitórias que me marcaram e dos duelos que me marcaram. E eu admito que, mas isto é uma questão do gosto, não apenas, não é? Por isso, pronto, a questão do gosto é como a comida, eu prefiro a feijoada das courgettes. Hoje em dia, quando mais courgettes, infelizmente, mas é uma questão do gosto. Mas eu, por exemplo, sinceramente, não tenho grandes memórias incríveis, neste caso, das vitórias de Eric Zabel, de Oscar Freire e de Mark Cavendish, por exemplo. Não fiquei fã, não ficou gravado na minha memória, coisas incríveis, não. Eu gostei mais. Adoro os duelos no ciclismo, adorava os duelos, sei lá, Museu Van Petegem, mas depois, sobretudo, a Cancellara Bunen, foi para mim extraordinário nos monumentos. E agora temos este duelo inacreditável, Van der Poel-Pogacar. E eu acho que o ciclismo também é feito de duelos. Mas Paulo, estavas a falar, querias falar, não? Ah não queres falar. É o grande duelo do momento, é o duelo Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar, cada vez que chega às clássicas. Ainda seguindo aquela lógica anterior de análise a corredores um pouco fora da caixa para o dia de hoje, há aqui alguns que chegam em boa forma. Eu gostaria de chamar a atenção para dentro de uma Jayco que não traz a sua melhor arma para disputar a Milão-San Remo, que é sempre Michael Matthews. Gostaria de chamar a atenção de um ciclista que tem andado muito forte esta temporada, que se chama Mauro Schmid. E tendo em conta o historial dos suíços dentro desta prova, Mauro Schmid pode ser ou deverá ser, acredito, o homem apostado por parte de Jayco Alula. Foi o segundo classificado no Tour Down Under, quarto na Cadel Evans Great Ocean Race, ganhou a clássica de Muscat e também ganhou uma etapa no Tour de Oman, que chegou a liderar até perder depois essa mesma liderança no último dia para o Cristian Scaroni. Mas pode vir a ser também um ciclista em determinados momentos desta corrida a estar em destaque, e a Jayco traz um André Vendram que também desde o início da temporada está a andar muitíssimo forte. Ainda agora no terreno adriático termina na 11ª posição, top 5 no troféu Laiguelia. É um corredor que tem estado sempre perto da ação desde o arranque da temporada. Em circunstâncias normais, este ciclista que está na imagem seria também um dos 5 homens com maior probabilidade no final do dia levantar os braços na Via Roma, mas sabemos perfeitamente em que circunstâncias chega o Mats Pedersen depois de ter fraturado o pulso e de não ter competido praticamente este ano. Portanto, hipóteses menos prováveis de que isso venha a acontecer. Cuidado com outro dinamarquês, Gonçalo. Portanto, o Pedersen, eu também concordo contigo, não é? Vai ser difícil para ele, após 6 meses, não, algum tempo de semanas, aliás, desde a comunidade valenciana, não é? Se não me engano. É isso? Sim, desde o início de fevereiro. É isso. Mas há um outro dinamarquês, cuidado com ela. Estás a ver, Gonçalo, o que é que estou a falar ou não? Há muitos dinamarqueses. Sim, mas em particular. Dentro da Lidl Trek? Não. Na Decathlon. Exato. Mas já falamos, já tínhamos falado do Tobias Lund, não é? Sim, mas diz. Desculpa, diz. Não, está a falar desse, Tobias Lund Andersen, acho que também é olhando aquilo que tem feito este ano, os resultados. Cartão amarelo. Isto foi uma armadilha. Estava tão feliz da vida, estava tão feliz da vida. Agora sei que sabe. Estava de peito tudo. Cartão amarelo, é que nós, o Luís e o Paulo também levaram um cartão amarelo de terreno Adriático. Cuidado que o nome dele não é Andersen. É Andressen. A não confundir com Kim Andersen, o antigo ciclista, mas neste caso é Andressen. Eles levaram o cartão amarelo no terreno. É? Sim, Andressen. Okay. É. Andressen. Olha,
Foi preciso chegarmos às 2 horas e um quarto de corrida para arrancarmos o grande sorriso no Olimpia. E o grande sorriso não é com a partida da Milão-São Remo, não é com a aproximação ao Paço del Turquino, nem sequer pelo facto de estarmos também cada vez mais perto da hora do almoço, não. Ele regozija-se no... Ele estava aqui já.